Nananina não, é para você copiar esse textinho. Ela divulgou a participação dela aqui. Eu estava falando, bom, ontem a gente teve aí os representantes de diversas fés e hoje a gente tem 3 marxistas, leninistas, revolucionários, alguns até trotskistas. E ontem eu vi que você compartilhou o programa de ontem nas redes sociais, você compartilhou no seu Twitter, no Facebook. Aí eu te pergunto, por que você, comunista, marxista, leninista, revolucionário, trotskista, achou importante compartilhar nas suas redes um programa em que a gente trouxe a palavra de representantes de tradições religiosas, né? Por que você fez isso, Alejandra Costa? Bom, nesse momento, nós temos uma situação em que muito grave. Temos uma grande crise mundial, onde a parte da crise sanitária seria um dos componentes, né? Na nossa avaliação, essa seria a maior crise capitalista mundial de todos os tempos, o endividamento indo às alturas e uma perspectiva para o próximo período de uma hiperinflação, porque esse sempre tem sido o mecanismo para resolver grandes endividamentos. Veja o que aconteceu, por exemplo, depois da Segunda Guerra Mundial na Inglaterra, um exemplo. E, junto com isso, a depressão econômica. O que aconteceu na Venezuela e está acontecendo no Brasil e em toda a América Latina implica na necessidade de juntar a todas as forças democráticas, revolucionárias, nacionalistas de verdade, anti-imperialistas, para confrontar a esse verdadeiro massacre colocado em defesa da nossa soberania continental, das nossas vidas. Perfeito. Então, eu tinha assistido o programa que você fez com as pessoas que são religiosas na semana passada. Bom, eu vi que as pessoas são pessoas que querem lutar, querem defender o Brasil. Isso que importa nesse momento. Muito bem. Muito bem. Mais que respondida, e eu estou totalmente de acordo com isso, Alejandra Costa. Agora, então, vamos para o tema quente, que deu o subtítulo do programa de hoje. Olha o subtítulo aí, ó, é exclusivo mesmo. A Alejandra falou ontem, assim, ó, tem coisa aí que não saiu nem na imprensa dita alternativa. Aliás, há até erros grosseiros com relação à geografia mais elementar do nosso querido país sul-americano, caribenho, a Venezuela, a República Bolivariana, que o pessoal cometeu, mas é uma vergonha. E a Alejandra Costa vem aqui para contar, né, fazer as retificações mais que necessárias, mas também contar um pouquinho dos bastidores. Alejandro. Eu vi alguns escritos, até de jornalistas sérios, sem confusões gravíssimas, como, por exemplo, dizer que uma das ações tinha acontecido em Marquetia, onde fica o aeroporto de Caracas, no estado de La Guaira. Detalhe, La Guaira não é um estado, é a capital do estado de Vargas. Erros graves. Então, vamos um pouquinho na geografia hiperbásica. No centro da Venezuela, do lado bem ao norte, no Mar Caribe, você tem Caracas, com sua região metropolitana. Olhando para o mapa, do lado da esquerda, temos o estado de Vargas, cuja capital se chama La Guaira. E do lado de La Guaira existe um povoadinho chamado Marquetia, onde fica o estado de Caracas. Do lado da esquerda do mapa, temos o estado de Aragua, capital Los Teques. Então, vamos lembrar dessas 3 coisas. Estado de Vargas, estado de Aragua e, no meio, Caracas. Porque as operações que aconteceram tiveram como locais esses 3 cenários. Vocês devem ter visto pela internet, pela televisão, que foram presos várias pessoas em operações militares e operações realizadas pela própria população em uma invasão que estava sendo planejada por meio de comandos na Venezuela. O que chama muita atenção, tem um vídeo de uma pessoa que é um agente, um soldado norte-americano e um contratista ao mesmo tempo, chamado Luke Denman, que atua como funcionário a soldo da Silvercorp PMC. Daqui a pouquinho falamos sobre isso. E também teve as declarações do venezuelano agente da CIA, José Alberto Socorro Hernández, que é um agente da DEA. Nessa operação participaram 2 norte-americanos
alguns peruanos e o restante eram todos venezuelanos. Olha, peruano. Uma operação que foi realizada vinha de um treinamento de 60 pessoas, inicialmente realizadas por meio de 3 grupos, na Colômbia. E que teria sido financiado por um narcotraficante chamado Doble Rueda, ou Dupla Roda, porque um cadeirante, um narcotraficante colombiano muito famoso. Bom, dentro desse contexto, o que precisamos ver 3 ou 4 coisinhas. No domingo passado, nessa operação chamada Gideon, Gideon é aquela questão bíblica sobre quando os judeus vão para a Jordânia na tentativa de sequestrar o rei da Jordânia. Né? E aqui foi a mesma coisa. Uma das tentativas, dos objetivos, era sequestrar Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, e levá-lo para os Estados Unidos. Mas não era a única. Também havia a tentativa de assassinar vários dirigentes do primeiro escalão do governo da Venezuela e dirigentes médios, como por exemplo... Ô Alejandro, você acreditou nessa história que era sequestro? Porque eu fico pensando do ponto de vista do direito internacional, isso é bem complicado, né? A gente não está... Enfim, fizeram já isso lá com o do Panamá, o Noriega, mas assim, é uma coisa meio embaraçosa, né? Eu não sei, eu acho que o pessoal, se tivesse oportunidade, ia puxar o gatilho e apagar o Maduro. Eu queria saber se você também não tem essa desconfiança, mas antes disso, vou avisar que já coloquei as janelinhas da transmissão lá no nosso caríssimo site do Expresso.com, onde você deve acionar a notificação do seu navegador. Olha o sininho vermelho aqui no canto esquerdo inferior, para você receber também no seu navegador, toda vez, inclusive, até no celular, você recebe se você usar o navegador, o Mozilla Firefox ou o Google Chrome. Então já está lá o nosso programa de hoje, com a descrição. Você pode compartilhar esse link também. E aí as janelinhas, YouTube, Facebook, Twitter, Periscope, VK russo do nosso caríssimo Vladimir Putin, e o Twitch, que agora ficou com essa janelinha pequena. Eu não sei por que eles fizeram essa alteração essa semana. Eu achei um lixo. Mas o que não é lixo, pelo contrário, é luxo, é a análise de Alejandro Acosta. Alejandro. As nossas fontes de informações, elas vêm basicamente de 3 ou 4 fontes. Primeiro, dos vídeos que estão na internet, que foram confissões de, por exemplo, esse agente norte-americano, Lou Beckman, do agente da DEA e de outros. Segundo lugar, informações das pessoas que estavam em campo. Por exemplo, de milicianos, que também eram militantes de organizações sociais de base do chavismo, Certo. E que participaram da operação pela qual prenderam vários desses invasores. E também tivemos entrevistas, aqui é uma coisa muito importante, por exemplo, de Patrícia Poleo, que é uma jornalista que atua da ala direita, quer dizer, é da direita da Venezuela, só que ela é contra a turma do Juan Guaidó. Juan Guaidó, lembrando, ele pertence ao partido Vontade Popular, ligado a Leopoldo López. E ele foi nomeado, se autonomeou como presidente da Venezuela 1 ano e pouco atrás. Ele também está envolvido numa operação de comandos para libertar Leopoldo López, que é o líder do partido Vontade Popular. Mas outros partidos da direita são contra Leopoldo López. Por exemplo, essa senhora, Patrícia Poleo, que ela é filha de um eminente e muito conhecido agente da CIA venezuelano, que também é contra Leopoldo López. Essa senhora entrevistou o dono da Silvercorp PMC, chamado Jordan Goudreau. Jordan Goudreau é um herói militar super condecorado norte-americano pela participação nas guerras no Iraque e Afeganistão. Ele, por exemplo, entre outros feitios, sozinho resgatou 2 soldados norte-americanos que tinham sido presos por insurgentes no Iraque. E com isso ganhou várias condecorações e ganhou o direito a ser contratista. Essa operação Gideon
teve um custo de 212 milhões de dólares. Que isso, rapaz? E supostamente, aqui que entra o problema. Segundo Patrícia Poleo fez um programa nesses dias e declarou, numa entrevista feita com Goudreau, ele estava sendo entrevistado por Patrícia Poleo, Goudreau disse que ele não tinha recebido nada. Ou seja, a direita venezuelana não o pagou. E haveria um contrato que ele apresentou no programa, assinado por Juan Guaidó e outro membro ligado ao Guaidó. Ou seja, uma série de coisas muito estranhas. Como alguém se meteria a fazer uma operação desse porte se não estava sendo pago? Com 60 pessoas treinadas na Colômbia durante um ano. E dentro dessas 60 pessoas tinha um militar de altíssimo treinamento, de 34 anos, chamado Luke Lehman. Luke Deman. Luke Deman começou a sua atuação no exército norte-americano em 2006. Treinamento em infiltração marítima, águas profundas. Você vai ver o currículo dele, um currículo grande, né? Invasão de prédio, etc. E o próprio Lehman, na declaração, ele apresenta o contrato que ele tinha assinado com Goudreau, da empresa Silvercorp, que incluía, no caso dele, o treinamento dessas pessoas e também a tomada do aeroporto de Caracas, de Marquetia, por onde seria levado Maduro para os Estados Unidos. Certo. Os outros comandos tinham outras funções, e aqui vamos passar alguns dados, né, concretos, como, por exemplo, desembarcar nas costas de um local chamado Macuto, que fica do lado do aeroporto de La Guaira, no estado de Vargas. Certo. Aí, 8 mercenários tentaram desembarcar em um pequeno bote, uma lancha rápida, e foram presos pela população. Dentre os presos, aí estava o filho de Adolfo Baduel. Adolfo Baduel, o filho do general Raul Baduel. Raul Baduel tinha dirigido a libertação de Chávez em 2002, durante o golpe de Estado. Ele depois foi ministro da Defesa e depois ele caiu em desgraça, depois de ter sido... Opa, deu uma travadinha aí no Outro dos venezuelanos que participaram da operação foram 2 capitães dissidentes. Já voltou, pode falar. Então, foram presos 2 capitães dissidentes do exército bolivariano, um que se chama Antônio Sequeira e outro chamado Víctor Pimienta, que acompanharam ao Juan Guaidó na libertação de Leopoldo López, há um ano e pouco atrás, quando eles foram libertados por meio de uma operação comando, como essa que estava se preparando agora. E dentro dessa operação que estava sendo preparada agora, também venezuelano da DEA, José Alberto Socorro Hernández, que tem no YouTube, vocês podem procurar, um depoimento que dura mais de 10 minutos, com todos os detalhes do vínculo do governo norte-americano, da DEA, da colombiano, por exemplo, de Doble Rueda. Doble Rueda é um parente de Marta González, que é esposa do Cliver Alcalá, que é aquele dissidente que eu tinha falado na semana passada. Ele fugiu para a Colômbia e quando teve aquela operação de internação de armas a partir da Colômbia na Venezuela, e essas armas caíram porque a polícia local de uma cidade colombiana as pegou e o governo colombiano disse que deu uma lista dos participantes e colocou Cliver Alcalá. Cliver Alcalá falou: não, eu estou aqui, não participei de nada. E eu tenho toda uma lista de nomes e de denúncias. E aí ele foi extraditado imediatamente para os Estados Unidos. Então esse narcotraficante tem vínculos com Cliver Alcalá. Certo. Bom, então tivemos que em Macuto foram capturados 8 mercenários importantes.
Do lado tem, pertinho, tem um local que se chama, perdão, Puerto La Cruz, onde caíram mais 5 mercenários. E um outro local do lado que se chama Petaquirito, onde caíram mais 3. A ideia da operação era trabalhar por ondas. Perdão. Então, nessa região, perto de Aragua, de Chuao, fariam o primeiro desembarco, tentariam criar uma cabeça de ponte, e aí fariam outras ondas. Bebe uma água aí, Alejandro. Bebe uma água para você não engasgar. Bebe uma água aí. E eu seguro a onda. Olha, no horário de Brasília agora, sabe que horas são? São 9 horas e 38 da manhã, enquanto aqui no Fuso Central da Europa são 14 horas e 38 minutos. Você está ouvindo o Duplo Expresso, lançamento 7 de maio de 2020. Bebe mais água, bebe mais água. Na ficha técnica. Agora tá bom. Tudo bem, bom, tudo bem. Retomando aqui a exposição. Isso aí. Vamos lá. Em Chuao é uma praia pequena, tem 2.500 habitantes. Depois tudo isso, os que estiverem nos assistindo, depois poderá ir no mapa e localizar esses lugares. Em Chuao caíram 8 desses invasores, e alguns importantes, como Adolfo Baduel e os 2 capitães. E o agente da DEA venezuelano, José Socorro, e mais os 2 norte-americanos. Em Puerto La Cruz, que fica do lado, caíram 5 dos invasores. E em Petaquirito, que fica ali pertinho, caíram 3. A ideia ali era criar uma cabeça de ponte para justificar novos reforços que viriam também do exterior. Uma terceira onda se concentraria também no estado de Vargas, numa localidade chamada Caracaya, uma cidade importante que se encontra perto de Los Teques, a capital. Isso seria no estado de Vargas, que também estaria numa região próxima a Los Teques, a capital do estado de Aragua. Certo. E numa quarta onda, eles iriam tomar uma cidade chamada Guarenas, que fica perto de Guatire, no estado de Miranda, que tem a possibilidade de cortar a rodovia número 9, que conduz para o oriente do país. Então, era uma operação militar bem concebida, que por meio de comandos iria assassinar alguns líderes, iria sequestrar e levar para os Estados Unidos a Maduro. Não esquecer que tem um prêmio de 15 milhões de dólares pela pessoa de Maduro, que o governo Trump ofereceu. Até o momento, tem dos 60 terroristas, tem 30 presos e 8 mortos, numa invasão que iria sendo feita por escalas. Certo. Aí chama a atenção, dentro daqueles vídeos que eu tinha mencionado, tudo isso foi exposto muito amplamente no programa de Diosdado Cabello. Diosdado Cabello é um dos homens fortes do governo de Maduro, do governo chavista. Ele participou da tentativa de golpe da época de Chávez, em 1992, na época de Carlos Andrés Pérez. Então, tem um programa longo na TV que dura 4 horas. Né? Tipo um Duplo Expresso. Dura 4 horas, eu estou familiarizado com isso aí. Por aí. É muito parecido. Se chama Bater com a Marreca. Ele fez um especial ontem, onde ele deu todo um monte de detalhes. Né? E ontem fez o programa normal, o programa que vai ao ar todas as quarta-feiras, e deu toda outra série de detalhes. Também teve a intervenção pública do próprio presidente Maduro, esclarecendo detalhes de como tudo isso tinha acontecido. E junto com isso tivemos a entrevista, que é muito importante, de Patrícia Poleo, desde os Estados Unidos, com Jordan Goudreau. Patrícia Poleo não é qualquer blogueira. Ela tem um estúdio na casa dela.
E as visualizações que ela tem, assim, de 500 mil de pessoas. Ou Certo. seja, é uma operação midiática grande. E para entrevistar Boudreaux, que é um agente contratista do Pentágono e da CIA, não é qualquer um que vai entrevistar sem autorizações especiais. Claro. É óbvio que aí tem, como se diz, no Brasil tem mais angu nesse caroço. E o mais interessante é que ela apresentou o contrato assinado por Boudreaux e Juan Guaidó. Gente, mas isso é batom na cueca, como a gente também fala no Brasil, Alejandro. Aí que está o ponto, por isso que estou colocando, a coisa tem muito mais bastidores do que parece. E Boudreaux disse que ele não tinha recebido nada. E aí entra o problema. Se ele não recebeu nada, como que ele fez para operar durante esse período todo? E quem iria fazer uma operação que estava cotizada em 212 milhões de dólares sem dinheiro? Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Tem várias coisas que falta explicação. Bom, então, esse vídeo com Patrícia Poleo, essa entrevista, basicamente é um ataque frontal contra Guaidó e contra Trump. O sea, ou quem teria ordenado a operação não teria sido da CIA, teria sido o próprio Trump, diretamente. Certo. Depois teve o vídeo do agente da Silvercorp, funcionário, portanto, de Jordan Boudreaux, que ele teria... Alejandro, você já conhecia essa empresa aí que aluga mercenários? A gente conhece sempre aquela Blackwater, né? Mas essa aí eu não conhecia ainda não, Silvercorp. Não, porque ela é muito pequena. Eu conhecia a Academy, que é o nome atual da... Mudou, é verdade. Você fazer um rebranding. Estava muito queimado o filme. Exatamente. E a outra que se chama Triple Canopy. É tipo uma Blackwater também. Porque depois de 2001, como já foi sabido, houve uma grande terceirização das operações militares. O neoliberalismo no imperialismo também, gente. Exatamente. E a Silvercorp, por exemplo, há uma pergunta que no vídeo que onde aparece Luke Denman, quase uma entrevista, um interrogatório com ele, né? Onde ele confessa, justamente, ele reafirma desse contrato que Guaidó tinha com Jordan Boudreaux. Ele apresenta também um contrato dele com Boudreaux, com as funções que ele tinha. Sim. Que era basicamente treinar essas 60 pessoas, tomar o aeroporto de La Guaira, Maquetia se chama o aeroporto, e ainda possibilitar o sequestro e o traslado de Maduro aos Estados Unidos. Então, tudo isso está no vídeo. Aí ele revela as conexões com, por exemplo, esse narcotraficante dupla roda, e ele diz assim que no grupo havia 3 norte-americanos. Ele mesmo, Luke Denman, Aaron Berry, que também foi preso nessa operação, realizada basicamente por milicianos, né? E que por isso deveriam receber entre 50 e 100 mil dólares. E a partir daí, nós temos que a operação como um todo aparece como uma coisa meio caricaturesca. Alejandro, só um esclarecimento. O pessoal das milícias bolivarianas receberia uma recompensa por ter pegado os caras lá, Não. Bom, diretamente eles não têm recompensa. Esses 50 mil que você falou era para os próprios mercenários, então. Eram mercenários 2 norte-americanos. Entendi. De fato, o que chama atenção é que numa operação desse porte, só havia 3 mercenários norte-americanos na Colômbia, um deles. E na operação em campo havia 2, que seria o próprio Luke Denman e Aaron. E uma coisa muito mais interessante ainda, que em programas anteriores, desse Batendo com Marreta, de Diosdado Cabello, ele tinha passado no programa de uma maneira muito jocosa, muito engraçada,
todo um mapa de uma série de operações que iriam ser realizadas contra a Venezuela, e até em um dos programas ele chega a falar, olha fulano de tal, fala para Jordan Woodrow que ele não tem que comer tanta fritura. Então, tem coisa esquisita aí, né? Depois disso, depois de toda Peraí, essa... ele deu essa dica no ar antecipadamente, que ele já estava de olho, e mesmo assim o pessoal foi adiante com a operação? Sim, e teve mais uma coisa, outro dos detalhes. O chefe da Silvercorp, Jordan Woodrow, há um vídeo na internet onde ele aparece com um capitão dissidente da Venezuela falando que já está em andamento essa operação. Certo. Ou seja, há toda uma série de histórias mal contadas nessa operação Gideon. Como volto a insistir, falando o português mais coloquial, há muito angu nesse caroço que não está claro. E, obviamente, o que nós temos, vamos aplicar o famoso a quem beneficia, que você aplica muito, com o qual eu acho que é uma boa ferramenta, né, que nos ajuda a esclarecer alguma coisa. Em sentido reverso, quem não está sendo beneficiado com essa história? Certo. Em primeiro lugar, Juan Guaidó. Ele foi completamente incinerado com essa Queimado, total. Claro, porque ele assinou um contrato contra a pátria, tem vínculos com narcotraficante, tem vínculos com contratista, para ainda reafirmar mais, tem uma pessoa venezuelana, agente da DEA, né? E, além disso, em nenhum momento há uma acusação direta contra a CIA, realizada, por exemplo, por Luke Deman, por Jordan, que seria o dono da Silvercorp, ou até na entrevista com Silvia Poleo. Não, lembrando que ela, o mais provável é que seja ela própria uma agente da CIA, por todas as questões que eu coloquei anteriormente. Então, obviamente, aqui se trata de uma operação que tem outros bastidores. Só que o imperialismo, os órgãos do imperialismo, ele normalmente não atuam de maneira frontal. Ele atua em pinça e atua buscando vários objetivos. Obviamente, se a operação tivesse resultado, maravilha, teriam derrubado o governo de Maduro e teria impulsionado um governo da direita. Não resultou, porque era uma operação relativamente burda, e aí aparece como principal culpado Donald Trump. Todas as acusações são diretamente para ele. Donald Trump aparece num vídeo publicado no Twitter, onde ele nega a participação. Só que vem depois Mike Pompeo, ex-diretor-geral da CIA, atual secretário do Departamento de Estado, dizendo que o problema é tirar Maduro. E em outro vídeo parecido diz que era necessário tirar Juan Guaidó para chegar a acordos que possibilitassem um avanço da democracia. Olha só. Ou seja, tem coisas esquisitas ali, onde também devemos lembrar que o governo Maduro não é um bloco. O governo Maduro tem toda uma série de alas. Certo. E tem alas que buscam fazer um acordo com os Estados Unidos. Não esquecer que para esse ano, tem eleições na Venezuela para o final do ano, que buscam, uma coisa muito importante aqui, porque isso também quase não se fala na imprensa, busca não somente um acordo com os Estados Unidos, sino que buscam uma nova institucionalidade que permita reformar a Constituição bolivariana e privatizar PDVSA. Esse é o grande ponto. Certo. Não por um acaso, conforme nós já tínhamos... PDVSA é a empresa de petróleo. Claro. Conforme nós já tínhamos dito, uma empresa que não somente não diminuiu os investimentos na faixa do Rio Orinoco, onde estão as maiores reservas mundiais de petróleo, norte-americana, chamada Chevron, e lembrando que Rex Tillerson, o anterior secretário de Estado, havia sido o CEO, o presidente da ExxonMobil. Exato. Né? Tinha muitas conexões com a Chevron. Então, essa empresa está ali atuando e com investimentos.
Aí tem os russos, tem os chineses e investimentos menores dos iranianos, né? Então, uma operação a se considerar. A dívida pública venezuelana e privada é gigantesca. Eu fiz algumas análises sobre isso, baseado em informações que vêm de várias fontes, incluso algumas internas, que tem vazado do Ministério do Planejamento da Venezuela. Sim. Na minha opinião, a dívida pública venezuelana está em aproximadamente uns 400 bilhões de dólares, mais ou menos. Sendo que o PIB formal da Venezuela é de mais ou menos 30 bilhões. Contando e reservas, nem tem nada. As reservas são gigantescas. São gigantescas, maiores que a Arábia Saudita. Não de petróleo, reservas cambiais. Não, pequenas. Eu tenho um dado de uns 6 meses atrás, eram 10 bilhões. Certo. Muito pequeno, nem cobria a dívida de 2 anos. Certo. Então não tem escolha, eles têm que fazer alguma coisa. Não é um problema aqui moral de ser bom, ser ruim. Eles precisam. E nós temos na Venezuela uma situação muito peculiar, que também não é um bloco. Você tem um setor que se beneficia da situação atual, que é essa tal de Bolívar-burguesia, onde participam empresários que se têm enriquecido muito, principalmente em negociações com os chineses, né, que buscam também ampliar essa negociação com os norte-americanos, que têm vínculos com as famílias que têm dominado a Venezuela nos últimos 100 anos, vínculos até sanguíneos, isso é importante. E que para eles tudo é negócio. Dessas negociatas todas participam os generais, se não todos, uma boa parte dos generais. Porque não esquecer que depois que morre Chávez, começa a haver um processo de retirada do governo daqueles setores mais chavistas de esquerda e principalmente aqueles que não queriam entrar no esquema. Eu conheço vários desses aí. Vários generais, por exemplo, temos setores do chavismo que eram da alta intelectualidade, que eram reitores de universidade e assim sucessivamente. Então tem um problema aí mais complexo. Bom, dentro dessa situação toda, que é uma situação, volto a insistir, bastante, para decirlo de uma maneira simples, enrolada, aparentemente, que a gente começa a desvendar um pouco quando começamos a entrar justamente na resposta à pergunta a quem beneficia, né? Nós temos que, do imperialismo norte-americano, isso é muito importante, eles precisam dar uma solução para a crise atual. Eles precisam controlar a América Latina. Eles estão passando por um endividamento gigantesco para salvar as grandes empresas e a gente precisa pagar a conta. Obviamente que se vem aqui para frente uma grande inflação, eles vão tentar diminuir os salários latino-americanos, são um custo muito baixo. Nós vamos ver a extensão disso que nós vemos no Brasil, como por exemplo, PQ 10-20-20, né, que devemos ter visto como passou isso na Câmara dos Deputados. Sim. Sim, uma coisa arrasadora. Lei da securitização e assim sucessivamente. E isso eles estão tentando aplicar na América Latina como um todo. No caso da Venezuela, eles precisam estabilizar a situação, porque da mesma maneira que há esses problemas que eu estava estruturais que eu estava colocando em relação à Venezuela, na Venezuela todo o povo está armado. Tem vários grupos, por exemplo, só para dizer alguma coisa, circula informações, passarinhos falam, e tem grupos, às vezes, que tem 20, 30 militares, 20, 30 militantes, são grupos chavistas, às vezes 50, só que esses mesmos grupos têm 500 fuzis, né? Automáticos, ou seja, todo mundo está armado aqui. Então, uma invasão frontal não é tão simples. E levaria sempre que é uma invasão externa, tende a conformar-se à unidade nacional. Claro. Então, você precisa de outros mecanismos. Mas sim, precisa também estabilizar o controle da Venezuela para que da Venezuela não saia nenhum sintoma de contágio, principalmente relacionado com uma rebelião que se possa tornar armada pelo altíssimo grau de armamento em que o povo venezuelano se encontra. Os milicianos, que são 2 milhões,
eles não têm armas diretamente. Mas, por outra parte, o acesso às armas na Venezuela não é uma coisa tão complexa. Certo. Bom, esse contexto todo, na Venezuela, se enquadra no contexto geral na América Latina. O coronavírus, a quarentena, vai ser levantado agora, menos em 5 dias, no dia 12. Alejandro, eu queria te perguntar isso. Como é que foi? Quais são as suas informações sobre a eficácia do controle da epidemia pelo governo venezuelano? Foi alta porque houve um controle absoluto por meio da polícia, da Guarda Nacional Bolivariana e o exército. Lockdown. Por distrito. Lockdown. Total. E o governo... Então, se essa história de lockdown é um plano secreto do clube de Bilderberg com, sei lá, quem, Illuminati, do Inner Circle, da maçonaria e tal, então o Vladimir Putin, que colocou um lockdown também muito estrito na Rússia, né, até agora que eu sei é o mais estrito, porque a pessoa tem que não só ter o código de barra para poder sair de casa, como ela tem que mandar um SMS em Moscou, isso, na grande Moscou, mandar um SMS antes para a polícia falando, estou saindo para fazer isso, que é algo permitido. E aí, se ela for parada na rua e ela não estiver fazendo o que ela avisou antes, tá ferrada, né? Pensa aí naqueles filmes de espionagem, a prisão da época da União Soviética. Então, assim, o Vladimir Putin, o Xi Jinping, que também fez lockdown lá em Wuhan, né, na província de Hubei e tal, e também nas outras áreas as pessoas ficaram praticando distanciamento social e teletrabalho por algum tempo, e ainda agora o Nicolás Maduro, quer dizer que eles estenderam um tapete vermelho para eles no Bilderberg, ou então, a resposta indicada, recomendada, se eles não foram admitidos e a gente não vive a paz mundial, se o conflito que a gente vê geopolítico existe, não é uma simulação, todos esses anos, a gente aqui falando tanto disso, então o lockdown parece ser um consenso a despeito da posição no tabuleiro geopolítico, Alejandro. Sim, obviamente, aqui temos que considerar o seguinte, mais uma vez, a quem beneficia. Esse lockdown, no caso da Venezuela concreto, ajudou porque havia uma situação de supercrise. Certo. Quando entra Juan Guaidó em cena, já tinha relatado, acho que na semana passada, o governo Maduro estava prestes a cair, a partir das mãos do próprio chavismo, das alas de esquerda. E Maduro era super atacado em todas as redes sociais, por exemplo, como corrupto, como esfomeador. Era uma campanha muito grande contra ele. Sim. E, magicamente, aparece Guaidó, que começa a fazer toda uma série de barbaridades, tentar invadir a própria Venezuela, e com livre trânsito. Entra e sai do aeroporto quando quer, ninguém vai e liberta Leopoldo López, não há nenhum problema. Ou seja, houve uma situação aí interessante. Na Venezuela também o bloqueio, agora a quarentena, serviu também para encobrir um pouco a crise econômica. E uma questão que tem acontecido é que a economia, que já estava muito dolarizada, terminou por se dolarizar totalmente. Nesse momento, os salários houve um aumento em 800 mil bolívares, $4, e são pagos pelo governo. Certo. Se você não trabalha, você tem uma vantagem, que você não recebe o salário mínimo, que o mínimo é quase o salário nacional, né? O salário nacional formal. Você recebe um bônus, e esse bônus é um pouquinho maior. Vamos supor, em vez de ser $4, é 6. Só que o problema é que a coisa está tão cara que, por exemplo, nos outros dias, 1 quilo de batata estava sendo vendida por $2, para você ter uma ideia. Ou a gasolina, que na Venezuela era de graça mesmo, custa 50 bolívares o litro, ou 5 bolívares, já nem sei quanto é. Uma coisa ínfima. O sea, 50 bolívares com $1 a 200 mil bolívares, de graça. Só que hoje em dia, para você encontrar gasolina na Venezuela, você é obrigado a pagar $2 no mínimo. E como há escassez, muitas vezes você tem que comprar por $5. Então, há toda uma situação. E quem beneficia se estende a toda a América Latina, a Estados Unidos, etc. Porque a situação é muito simples, essa tal de nova normalidade que ficou claro no Chile e em outros países. Já está se programando a volta ao trabalho gradual,
no Chile, no Equador, no Peru, na Colômbia. Ontem na Colômbia teve grandes saques nas ruas, pouco difundido na internet. No Uruguai está se preparando também a volta. Só que, assim, pode voltar a trabalhar, pode tomar ônibus e metrô lotado, não pode protestar. Ou seja, uma espécie de estado de sítio. Uma coisa importante que eu queria destacar sobre essa questão da Venezuela é que existe na Constituição Bolivariana Venezuelana um artigo, o artigo 121, inciso 7, que diz que todos os assuntos de defesa nacional e segurança nacional, eles são corresponsabilidade do governo e do povo. Baseado nesse artigo da Constituição Bolivariana, começou um movimento. Opa, deu uma travadinha aí no sinal. Próprio do preço. A ver, voltamos? Começou um movimento, você falou, baseado nesse artigo, começou um movimento. Movimento aplicando esse artigo para que seja feita uma negociação com o governo de Donald Trump de troca de prisioneiros. Certo. Então, esse movimento, que nesse momento está se materializando como um abaixo-assinado, onde todas as organizações interessadas vão e assinam, a ideia é trocar os dois norte-americanos e o agente da DEA, o venezuelano agente da DEA, por 5 presos políticos latino-americanos. Um deles é conhecido dos brasileiros, que é o Maurício Norabuena, do qual eu já tenho falado no programa, que é aquele comandante das Forças Especiais da Frente Patriótica, Manuel Rodrigues, que esteve envolvido no sequestro do publicitário Oliveto. Acho que foi em 2012. Até aí, perfeito. Ele cometeu perante as leis brasileiras um crime e ele foi preso. Agora, o que foi um absurdo é que ele esteve no Brasil incomunicável entre 2002 até 2018 ou 2017, quando ele foi deportado ao Chile. Incomunicável, ou seja, é o preso político mais incomunicado da história das últimas várias décadas, mais do que Mandela. Mandela esteve 3 anos incomunicado. Maurício esteve incomunicado no Brasil o tempo inteiro, e ainda vieram com a história de que ele teria treinado Marcola, o que é uma mentira, porque ele sempre esteve isolado. Ele vai para o Chile e ele teve mais ou menos um mês em uma cela comum. Depois foi Alejandro, só uma observação. Essa besteira, entre aspas, devidamente plantada, aparece refletida naquele documentário, novas aspas, que saiu do UOL sobre a história do PCC, lá em novembro, final de novembro do ano passado, né? Coincidentemente, um mês depois da gente publicar o nosso artigo sobre a morte da Marielle e a instituição do Evangelistão do Pó no Brasil e o Narcosul, não é Merco, não é Narcosul na nossa América do Sul. Coincidentemente, aí lá eles falam isso, né, da contaminação da guerrilha política latino-americana, treinando o PCC, passando know-how e tal, coincidentemente. Então essa informação errada, digamos assim, está sendo plantada, consolidada no imaginário. Aliás, há muito tempo, uma certa publicação aí da internet, que a gente aqui carinhosamente chama de Diário do Surto, o Defesa Net, há muito tempo eles relacionam bolivariano, crime, PCC, Hezbollah, MST, PT, ditadura gaysista e tal, né? Toda aquela salada, salada surtada, né, que eles costumam entregar a quem vai àquele endereço. Bom, essa situação é grave, porque o caso do Maurício, dos outros também, mas no caso do Maurício é particularmente grave, Maurício Norabuena, porque ele esteve isolado 17 anos, 15 anos no Brasil, mais de 15 anos. E pela própria legislação brasileira não pode. Acho que o limite máximo era 2 ou 3 anos, alguma coisa assim. E quem esteve no governo nesses anos foram os governos do PT. Então, a situação é uma situação grave até em relação aos direitos humanos, mas também em termos jurídicos. Não por um acaso, quem esteve à frente do Ministério da Justiça nesses anos, não sabemos quem são.
que são os mesmos que nesse momento têm atacado duplos preços, têm controlado a ala da articulação, Lula, etc. É uma situação importante. Então, por isso, eu queria, além Lembrando, dessa Alejandro, análise... lembrando aí, já que você faz essa observação, é um dos temas que eu vou comentar aqui da conjuntura, da confirmação ontem lá no TRF4, né, a negativa com relação aos embargos interpostos pela defesa do Lula, da confirmação da segunda condenação por 17 anos e um mês, 171. Né? Bom, tá aí. Os abusos são de todos os tipos. Teve outro preso que também vale a pena destacar, que esse também é conhecido porque saiu muito na imprensa, Simão Trindade. Simão Trindade é era um comandante das Farc, esse grupo que na Colômbia foi legalizado, e no meio das negociações ele foi preso por narcotráfico e expatriado para os Estados Unidos, ou levado para os Estados Unidos. É um negócio meio ridículo porque se encontrava no meio das negociações e, além disso, se há um Estado que é ligado ao narcotráfico e ao terrorismo, por excelência, na América Latina é a Colômbia. Álvaro Uribe, o presidente Duque, tem ligações muito claras com narcotraficantes, com as milícias de direita. Super conhecido, há informações de monte públicas. Então, também se inclui entre os presos políticos dos quais se exige a libertação. Na troca, esses 3 mercenários norte-americanos, e para isso é muito importante aproveitar essa oportunidade, não somente para exigir essa libertação, essa troca de prisioneiros, sino também para denunciar o imperialismo e a sua campanha de terror na América Latina. Claro. Isso foi uma campanha militar direta contra a Venezuela. Claro. Mas está em andamento campanhas similares, por exemplo, no Chile, no Brasil. Inclusive chamou a atenção a publicação ontem que saiu na RT, salvo engano, dando conta de que esse pessoal dessa empresa subcontratada de mercenários esteve atuando, não se sabe exatamente fazendo o quê, no Brasil em 2018. 2018, lembra você de alguma coisa? É o ano, né, em que Jair Bolsonaro chega ao poder, né, e formalmente os militares, tendo ali alguém que participava do comando, né, até alguns meses antes, o general Mourão na vice-presidência, né? E a gente viu tudo de esquisito e foram olhar lá a página de recrutamento na internet deles, eles procurando pessoas especialistas em operações psicológicas, PsyOps, Alejandro. Bom, essa situação toda, mais uma vez, até para, digamos, há muita informação, mas eu gostaria de deixar uma espécie de moral da história, né? Uma história que nos conta muita mentira, esse é o ponto. Tem os piguinhos, não é o piguinho vermelho brasileiro, é os piguinhos vermelhos. Está cheio de piguinho vermelho em todo que lugar. E além disso você tem o grande pig. São campanhas propagandísticas a serviço de uma política. E que nesse momento, uma política de salvamento de uma gigantesca crise, que é a maior da história do capitalismo. E que tem um componente que deve ser destacado, que é um componente militar. Essa não é a mesma política para enfrentar a crise de 2008, que gerou um monte de bancarrotas. Aqui eles estão se preparando, já estão em ação, para conter essas bancarrotas, por meio de grandes repasses de dinheiro e uma grande pressão militar contra todo mundo. Não esquecer da iniciativa ID 2020, que vai injetar microchips. Não, Alejandro, essa do microchip, não. Pera aí. Aliás, eu falei aqui, né? Complicado. O que aconteceu? Eu tracei a história da história do microchip. A ID 2020 nunca falou em chip injeção. Lá ele falava que ia ter a vacinação e a pessoa ia ter a identidade digital, que seria muito possivelmente o documento de identidade com um passaporte, que já tem chip há muito tempo, né? Tá aqui, ó, prova. Ó. Mas não é apenas o europeu, tá aqui o meu, né? Passaporte italiano, desenhozinho do chip, né? O chip biométrico há muito tempo do Mercosul também é assim. Aí o que aconteceu? Um sujeito chamado, não vou achar o nome dele aqui, mas um sujeito publicou lá no Consortium News, né? Um site até
em que o Pepe Escobar já publicou artigos citando o nosso artigo da Marielle e tal, um site muito bacana, mas o sujeito, que é interessante, né, analisa geopolítica, depois eu dou o nome dele aqui, ele falou, olha, pode ser, né, quem sabe até numa campanha de vacinação do coronavírus, o pessoal coloque um nanochip, pode ser, quem sabe, porque é prevista a história do ID 2020 de você ter uma identidade digital e aproveitar, né, a campanha de vacinação para dar o documento. Quem sabe não junta e bota o documento, entre aspas, dentro da vacina. A gente é muito cético com relação a isso daí. Por quê? Porque um detector de chip é algo que você compra na Amazon ou no Alibaba por $200. Né? Toda clínica veterinária tem. Então, você conseguir expor uma conspiração dessa, com qualquer pessoa pode comprar um aparelho e dizer, olha, tá com chip, não tá com chip, é uma dimensão muito grande. E quando, hoje em dia, né, com a evolução da tecnologia, a gente está na época do controle facial. Então, assim, para que arriscar, né? Lógico que na bunda não prejudica, o Estado sempre quer aumentar o controle, mas enfim, a gente anda voluntariamente com chip todo dia. Ó. Tô você aí andando com chip. A gente tem... Eu e você, inclusive, temos perfil no Twitter e no Facebook, né? Ficar denunciando hipercontrole, drone, pessoas de contas de Facebook, né? Assim, contradição é o mínimo, mas a gente sabe, a gente tem que estar. Para atingir pessoas, temos que estar nessas redes. Mas enfim, a dizer, ai meu Deus, o que vai acabar com a minha privacidade é o drone no céu. Não, você já está no Facebook, né? Então, assim, você já está no Google, você já está na conta no YouTube. O seu rosto já está sendo controlado. Lá na China, o pessoal já paga a conta de supermercado, passa lá, né, no robozinho, lá o scanner, sozinha, sem atendimento, aí olha, aí pega a face, isso já comunica, olha que zero privacidade, estou no mercado, o mercado pega o meu rosto, ele entra em comunicação com o banco, tira o dinheiro da minha conta e eu posso sair com a sacola e tal. Iam colocar um chip nisso para deixar claro algo que hoje em dia está funcionando muito bem, obrigado, que é o controle. Então, fora a dificuldade técnica, eu desconheço chip que dê para passar naquela agulha de vacina. Eu já mostrei, aliás, meus cachorros aqui, o negócio é do tamanho do arroz grande, aquele agulhinha. Você pega, você sente. Você fala, mas a tecnologia já está além disso, é um nanochip. Bom, não desconhecemos esse nanochip desse tamanho que tem inclusive a energia para ficar e tal, e possa... né, possa ser injetado dessa forma. Há, inclusive, pessoas que já estão fazendo implante de chip em humanos. Tem uma empresa na Suécia que fez isso, já coloquei, inclusive, o link de empresas que estão incentivando para aquele cartãozinho de débito de corporativo, que a pessoa compra na cantina comida, bota um crédito e vai. Isso é comum aqui na Europa, não sei se já está disseminado no Brasil, mas em vez de você ter o cartão corporativo, você bota um chip, aí você chega lá na cantina, pega o seu almoço, aí você aproxima lá de um leitor, aí desconta na sua conta. Uma coisa terrível, uma coisa orwelliana, né? Obviamente, mas se fosse o caso, o pessoal ia fazer um rombo para botar um arroz agulhinha aqui entre o dedão e o indicador, ou já iam estar usando algo menor se fosse tecnicamente possível. Então, assim, eu sou muito cético, para dizer o mínimo, com essa história que aconteceu. O sujeito é um nome alemão, depois eu pego aqui. Ele publicou lá uma coisa assim, quem sabe pode. Aí depois o Pepe Escobar pegou isso, algumas semanas depois, também publicando o Consórcio News, publicou, mais uma vez colocando como hipótese, mas um pouco mais certa quase, do que esse colega dele lá do Consórcio News. E eu fui procurar no ID 2020, né, o pessoal falando quase como se fosse uma certeza. Assim, o ID 2020 queria chipar as pessoas. Não tinha nada disso. Né? Sei lá, era secreto e tal. Tudo bem, não tinha nada disso. Agora, por essas questões técnicas, eu sou muito cético. Primeiro, um chip que passe numa agulha invisível. Segundo, silêncio sobre a chipagem mundial pelo Clube de Bilderberg de Xi Jinping, Nicolás Maduro, Ayatollah Khamenei e Vladimir Putin. Eles iam ficar com a boca fechada? Não, eles querem chipar a população também, então é um grande acordo mundial com Xi Jinping, com Putin, com tudo. Bom, então, nesse caso, o que resta a gente fazer? Se eles controlam tudo no mundo, né? Inclusive a internet, estamos aqui fazendo nossa transmissão, na alternativa se derrubam o YouTube, o Facebook, para onde a gente vai? Para o VK, né? Do Putin, lá da Gazprom. Bom, então vamos sentar e chorar, é melhor, né? Se não pode vencê-los, juntos a eles, porque se todos estão nesse plano da chipagem mundial, aí, meu amigo, já acabou o jogo, não tem mais o que fazer, vamos sentar e chorar. Aí fora isso, as tecnologias, o pessoal já está controlando com o rosto e tudo. Então, não há porquê essa história do chip, mesmo que fosse tecnicamente possível. Então, eu precisei aqui registrar, desculpa, meu ceticismo com isso, eu sei que tem gente que tem uma onda, e essa história de chip em vacinação não surgiu agora no coronavírus, Alejandro. Eu fiz um resgate no site, vou até pegar aqui enquanto você conclui seu comentário, mostrando que isso está
plantado na internet desde 2015 ao menos. Começou lá uma pessoa dessas, né, mas aí Fringe, né, do Reino Unido, falando que ia ter uma vacinação para chipar, não sei o quê. E aí cada onda dessa o pessoal recicla, né, e tem muita gente... Cara, eu sou da época, nos anos 90, eu assistia Arquivo X, né, aquela série, eu achava o máximo. Eu era fã da Scully, né, a gente Scully. Lá na série já tinha isso. Quando ela foi sequestrada pelos alienígenas, botaram um chip na nuca dela. Então, assim, uma coisa, uma fantasia, né? Um medo ancestral. Não ancestral, que não é tão antigo, né? Mas, enfim, tá muitas décadas. E aí o pessoal tem a oportunidade e começa a fantasiar em cima disso. Então, eu sou muito cético, para dizer o mínimo, sobre essa história do ID 2020 estar vinculado a botar chip nas pessoas. Alejandra Costa. Bom, importante ter esses teus pontos. Eu que vi no ID 2020 um ponto, além do que você colocou, é que o plano é até o 2030, ou seja, mais 10 anos, ele ter esse passaporte digital, usando a tecnologia, eu teria que voltar ao ponto, mas muito mais controlado. Até te faria uma pergunta, não sei se cabe aqui ou você iria explicar isso depois. Que você vê que aconteceria até 2030? Seria a pergunta. E até para fechar a minha apresentação... Com relação ao quê? 2030, o que? Essa questão do controle? Porque fica claro. Porque ali no ID 2020, eles estão falando que eles estão desenvolvendo mecanismos digitais com uma visão a futuro até 2030. Onde se incorporaria novas tecnologias, etc. E em cima de várias testes, onde tem laboratórios, a Fundação Bill Gates, Bill Melinda Gates, etc., estariam sendo feitos testes e desenvolvimentos nesse sentido. Então, na perspectiva dos 10 anos, você que se aprofundou no assunto, queria saber se você tem alguma perspectiva aos 10 anos. Mas para fechar o... Peraí, deu uma travadinha. Alguma perspectiva com relação a... Por uma parte, os 10 anos. As perspectivas dos 10 anos, como você, vamos ver que estaria essa situação em 10 anos, em cima da visão de futuro do... Seria a pergunta. E a minha conclusão da exposição seria... Obviamente, por uma parte, às vezes a gente fica repetindo coisas, né? Muitas vezes sem tanto análise. Por quê? Porque é uma inundação de informações em pinça, pela direita, pela esquerda. É uma grande campanha, até de diversionismo. Claro. Obviamente, o nosso papel é tentar desvendar esse diversionismo, entender uma parte, pelo menos, do que estão tentando fazer e tentar colocar políticas para enfrentar isso. Então, em resumo, chamar a atenção é o seguinte: nós temos aqui um grande repasse, um grande resgate do capitalismo como nunca visto antes. Minha opinião, nos países avançados, é mais ou menos 4 ou 5 vezes maior que em 2008, 2009. E na América Latina, caso o Brasil, é 20, 30 vezes maior. Isso está levando para uma grande inflação, hiperinflação, com depressão econômica, durante um período enquanto estabiliza a coisa. 2, 3 anos, minha opinião, para estabilizar a situação, mais ou menos. E no caso da América Latina, que é a região que o imperialismo controla, os norte-americanos precisam rebaixar os salários ao máximo possível, levar tudo o que puderem para estabilizar a taxa de lucros mundial. Esse é o ponto. E para fazer isso, eles estão aumentando os mecanismos repressivos de maneira gigantesca. Isso ficou muito claro no Chile, o que eles fizeram. Está ficando muito claro no Brasil. Por isso é muito importante, uma coisa até que estava para te comentar nesses dias, né? A necessidade de voltar a falar e acompanhar em detalhes o Patriot Act Tabajara. Pois é. Eu considero isso fundamental porque essa é uma das peças mais importantes de fechamento do regime. E até você, pessoalmente, como eu já tenho dito várias vezes, tem o mérito de ter exposto isso com várias outras pessoas. E precisamos voltar a esse nossa rede aqui. Porque é um dos mecanismos. E a operação em pinça, aqui no Brasil também, como em todo o mundo. Eles atacam pela esquerda,
pela direita e também nos pegam pela esquerda. Infiltram pessoas pela esquerda, fazem, por exemplo, criar dissidentes do FBI, da CIA, de não sei o quê, que supostamente revelam informações Da NSA. para... no NSA teve o caso, aí você tem que ver qual é o futuro. No caso do Snowden, ele foi perseguido como um cachorro e foi preso. Mas ele tá doido para voltar para casa. Ele tá doido. Ele não sei se ele não gostou do inverno russo. Eu sei que ele tá cantando, spilling the beans, assim, cantando como um passarinho que os Estados Unidos querem que ele fale de um tempo para cá, né? Inclusive, o Assange, né, antes de ser preso, falou claramente isso no Twitter. Falou, olha, você se vendeu, o que é isso? Sua vontade de voltar para Califórnia, eu sou da Califórnia, então é tanta para você chegar nesse ponto e ficar nessa dobradinha com o Limited Hangout de Glenn Greenwald, que troço é esse?